isso, até que teve uma vez que um bêbado sentou do meu lado. E ele sentou do meu lado e eu fiquei lá com ele. E aí os diáconos vieram para tirar. Eu falei, espera um pouco. E ele estava do meu lado e o pastor fez um apelo e ele começou a chorar no apelo. Ele se ajoelhou. Olá, amigo, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para o nosso programa Sala 1. Estamos aqui com o nosso amigo Guilherme Carrijo, com o nosso amigo e pastor também, né, Daniel Gregório. Pastor, se apresente aí para os nossos amigos, deseja a eles aí também as boas-vindas, para que eles estejam aqui conosco, engajados também no programa Sala 1. Obrigado, pastor Levi, pelo convite. Estou feliz de estar com vocês aqui. É um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Como o pastor já disse, eu sou o Daniel, sou pastor auxiliar aqui no NASP Hortolândia e a gente trabalha junto já há quase um ano, né, pastor? É Isso uma aí. honra trabalhar com o senhor também e poder compartilhar da palavra de Deus com nosso querido Guilherme Carrijo também. O pastor Daniel, ele falou assim que mais ou menos um ano, mas nós já se conhecemos desde o seminário, né, pastor? Desde o seminário lá, né? Estamos juntos, não estudávamos todas as matérias ali, né? Mas estávamos ali sempre, né, também na prática pastoral, fizemos ali no mesmo ônibus que ia até Feira de Santana. Muitas vezes, né? Fomos para a Feira de Santana junto, uma benção. Joguei bola também com você. Que bom. Jogamos ainda, né? Ainda jogamos bola ainda, né? Tentamos. Pastor- Só ouvi dizer sobre isso daí, não sei. Mais ou menos, tentamos. Pastor né? Levi é muito bom de bola, Nada, tá? só aqui eu tô do lado do cara que segura tudo lá. O cara é bom, o cara dificulta. Eu viu? ouvi dizer essas duas O coisas. cara dificulta. Mas estamos aí, meus amigos, né? E quero fazer esse convite para você. Você que ainda não tem a lição, que você possa nos procurar. Escreve aí no chat. Algumas pessoas, né, Guilherme, durante a semana escreveram ali também. A gente vai poder, durante a semana, ler ali o que estava escrito no chat para saber quais são essas pessoas que pediram a lição. Ainda dá tempo, nós estamos aí na 5ª lição. Então você escreve aí. E se quiser também, procura o Guilherme, procura o pastor Daniel também aqui. Me procurem, que nós vamos fazer com que esta lição possa chegar até você, para que você possa participar, tá bom? Um outro recado que eu quero dar a você que está aí em casa, é algo muito bom para o nosso programa, para que você possa também se inscrever no canal da igreja e também ativar as notificações, tá? Para que esse programa e outros também aqui da igreja do NASP HT possam chegar até você, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, ative as notificações e também, amigos, depois compartilhe aqui o link com seus amigos para que nós possamos chegar a mais pessoas também, tá bom? Então, quero convidar você para que a gente possa agora, nesse momento, fazer uma oração. Pega aí a sua Bíblia, pega a sua lição, aonde você estiver, pare agora um pouquinho e vamos estudar junto a lição, tá bom? Então, quero convidar aqui o pastor Daniel. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de pararmos um pouquinho e ouvir a Tua voz através da Tua Bíblia, que possamos aprender mais como amar as pessoas, como nos doar pelas pessoas, que o Senhor coloque o Teu amor em nós. Por favor, Senhor, que nós possamos ser abençoados com este estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, isso aí, pastor Daniel Gregório está aqui conosco, também o Guilherme Carrijo, você que está em casa. Nós vamos começar aqui a leitura da lição, tá bom? E o título diz assim: estrangeiros no meio de vocês, tá? O verso para memorizar diz assim, ó: portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19. Pastor Daniel, nosso amigo, né? E aí, Guilherme, quando chega assim, né? A primeira a gente já joga já para ele. Já né? tem que colocar para testar, né, Né? pastor? Então, pastor Daniel, quais são suas primeiras impressões nesta lição aí? Que nós vamos falar, você na sua oração já disse aí, né? Já deixou ali o spoiler, né? Sobre amar aí as outras pessoas também, o próximo como a ti mesmo. E aí, meu amigo, quais são suas primeiras impressões sobre esta lição? É interessante que essa lição ela vem construindo o nosso conhecimento, né? Começa com a introdução do livro de Deuteronômio, depois conta um pouco a história de Moisés, depois nós temos uma lição sobre a aliança, aí depois nós temos uma lição sobre o amor a Deus, respeito a Deus, e agora nós temos uma lição que vai nos auxiliar para amarmos o próximo, né? Então nós vamos estudar hoje como amar o nosso próximo. E é interessante esse título aqui porque
os estrangeiros no meio de vocês, porque o povo de Israel, ele já tinha sido estrangeiro no Egito, eles sabiam que era ruim no Egito, como eles eram maltratados, e agora Deus orienta, olha, vocês já não são mais escravos, vocês já não são mais estrangeiros, então está na hora também de você colocar em prática tudo aquilo que não fizeram com vocês, tudo aquilo que fizeram de mal para vocês, faça ao contrário, ame o estrangeiro, trate bem o seu estrangeiro. É interessante que desde cedo eu aprendi uma frase que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, né? E agora o povo de Israel tinha poder nas mãos de tratar bem ou tratar mal os estrangeiros, né? Então, isso é interessante. Como Deus, ele se importa com todos, não só com o povo de Israel, ele se importa com todos os povos, e ele orienta o povo central, o povo de Israel, a amar as pessoas ao redor também. Muito bom, hein, Guilherme? Tá vendo? Valeu a pena trazer o pastor? Ah. O passe foi caro, hein? Tá, tem que fazer valer, né? O pastor já veio aqui para trazer conhecimento e a gente já percebeu que vai ter coisa boa aqui para frente. Obrigado, pastor. Mas ainda nessa linha, eu queria comentar o seguinte. O tema, né, o verso tema, que a gente costuma chamar aqui, verso para memorizar, verso áureo, em versões mais antigas, já resume muito bem, né? Qual que é a pegada da lição. Amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O pastor, ele comentou sobre isso, né? Deus, ele explica até o porquê que a gente deve amar, e na ocasião era uma mensagem direcionada para o povo hebreu, para que eles amassem os estrangeiros, e o motivo de que eles deveriam amar, além de ser ter um embasamento na lei de Deus, mas o motivo principal era, vocês foram estrangeiros já. E agora é um convite, é um chamado para que a gente calce a sandália do outro, para a gente perceber as necessidades deles, para a gente perceber de fato aquilo que eles precisam naquele momento, a necessidade daquele momento. Então é basicamente isso. E não é nenhuma novidade. Quando chega em Deuteronômio e tem esse verso de amar, de cuidar, de proteger os estrangeiros, a lição ela fala que esse chamado, a ideia de amar o próximo e de amar outras pessoas como uma forma de expressar o nosso amor a Deus, foi tirado no livro de Deuteronômio. Então, a Bíblia toda depois vai desenrolar esse assunto baseado no que Moisés escreveu e deixou para o povo hebreu em Deuteronômio. E é tão interessante que Jesus leva esse tema tão a sério que quando os escribas lá na frente perguntam para eles qual é o maior dos mandamentos, Jesus responde o que? Ame a teu Deus acima de todas as coisas. Mas ele diz assim, existe um segundo maior mandamento, tá? Existe um segundo também. Os escribas não perguntaram qual era o segundo mandamento, mas ele por se importar com esse tema, ele coloca assim, olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, é um tema importante para Deus, e se é importante para Deus, nós devemos dar mais atenção a esse tema. O interessante, pastor, e Guilherme também, é que nós vemos aqui, você que está em casa também nos acompanhando, nós vemos aqui, né, a apresentação, mais uma vez, dos 10 mandamentos, né? Nós sabemos que o livro de Deuteronômio, ele vem sendo repetido várias vezes, né? Existe a prática da repetição, né? E eu me lembro, né, o pastor Daniel também fez hebraico, fez grego, né? E eu me lembro que quando nós estávamos aprendendo ali o hebraico, eu estudei hebraico na Bolívia. Então eu, de fala portuguesa, aprendendo hebraico e espanhol, olha só. Né? Então Estava fácil, Estava fácil, né? Era o trava-língua, né? Então, o que acontecia? Para a gente conseguir falar ali o hebraico, né? Pronunciar algumas palavras e saber ali também o alfabeto, nós tínhamos que ter a repetição, né? Então, a gente pegava o alfabeto, e eu me lembro que eu colocava o alfabeto espalhado pela minha casa, colocava as frases, eu andava com um caderninho, né? Com todas as palavras que eram utilizadas mais ali, e depois eu ficava, né, pronunciando estas palavras, né? E aí a gente vê agora no capítulo 10 de Deuteronômio, o pastor Daniel, que a lei de Deus, na verdade, os 10 mandamentos, eles são agora de novo repetidos para o povo, né? E o povo agora, depois daquele pecado, né, que eles caíram da idolatria, nós sabemos ali o cenário, você conhece muito bem a história, né? Moisés, ele desce com as tábuas ali, dos 10 mandamentos, e se encontra com o povo, e o povo está ali dando uma festa para um bezerro de ouro, né? Então ele joga aquelas tábuas, quebra,
mas agora no capítulo 10, pastor Daniel e Guilherme também, uma nova aliança, né, um novo tratado, né, é refeito. E aí eu queria ouvir de vocês aí, o pessoal que está em casa também, gostaria de saber um pouquinho sobre isso aí, do capítulo 10 de Deuteronômio. Aqui diz assim: circuncidem o seu coração. E aí, meu pastor? Então, é interessante que o povo, eles tinham dificuldade em se manter firme, né? Então, quando Moisés ele vai para o monte, fica um tempo no monte, Moisés volta com as tábuas, admirado como Deus tinha falado com ele, e agora querendo mostrar quais eram os mandamentos de Deus para o povo. Ele chega ali embaixo, eu fico pensando assim, poxa vida, passei tanto tempo em oração, em jejum, para ouvir a voz de Deus, chego aqui embaixo e o povo está assim. Ele ficou com certeza desnorteado, e agora ele se entristece, joga as tábuas no chão, as tábuas de pedra no chão, quebra aquelas tábuas. Só que Deus, ele chama Moisés, disciplina Moisés, mas traz aqui uma nova aliança com Moisés. Ele restaura o compromisso que ele tem com o povo, né? E agora Moisés é chamado para subir ao monte novamente, para Deus refazer essa aliança. Aliança de apresentar as leis de Deus, a importância que Deus leva aos estatutos, às importâncias de Deus aqui. Então, o povo agora recebe bem essas tábuas, e o mais interessante é que Jesus ele deixa aqui mais um conselho. Ele diz assim: olha, tem muita gente aqui circunciso, ou seja, que mostra para as pessoas que são de Cristo, né? Naquela época a circuncisão era isso, né? Era mostrar que era um povo separado, era uma marca que ficava no homem para mostrar que era um filho de Deus. Mas Jesus ele vai e diz assim: olha, não tem apenas uma marca exterior, uma marca física. Eu quero que vocês tenham uma marca dentro do seu coração. Eu quero que vocês realmente mudem o seu coração. Eu quero que o seu coração se transforme num coração de carne. E é interessante que depois Ezequiel 36, 26 diz assim: olha, quando o meu espírito estiver em vocês, o seu coração, que era de pedra, vai se transformar em carne. Então, o que Jesus está falando, está dizendo o seguinte: amigos, filhos, transforme o seu coração a um coração de carne, que esteja sensível aos meus mandamentos, ao meu amor por você, porque só assim eu vou poder fazer a obra nas outras pessoas. Se você não tiver ligado comigo, um coração de carne, eu não consigo transformar você. Então, quebrante esse coração, esteja do meu lado, que eu vou fazer a obra em você. Muito bom, né? E, Guilherme, também essa parte aqui, meu amigo, da circuncisão do coração, fala um pouco também aqui da questão dos mandamentos. Como é que essas primeiras impressões aparecem aqui nesse momento, né? Estão aparecendo. Como é que a gente pode fazer esse link, né? Entre a aliança, isso que o pastor Daniel explicou aqui muito bem. Vamos ler, pastor. Acho que é bom a gente abrir a Bíblia aqui, no capítulo 10 de Deuteronômio, os versos 14 a 16. Os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo que nela há. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e a vós, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais sejam obstinados. Justamente nesse contexto que o pastor Daniel acabou de esclarecer para a gente, e é engraçado ver Deus como ele age na história, né? Anos atrás, 40 anos antes, ele coloca fogo numa sarça, né? Uma sarça ardente, e se apresenta a Moisés. Agora é praticamente um monte inteiro pegando fogo para ele se apresentar para o seu povo, e aí vem essa aliança. Tinha acontecido, Moisés ele quebra as tábuas para demonstrar realmente a quebra da aliança pelo povo, e aí na sequência Deus ele refaz a sua aliança com são novas tábuas, e Deus repete o processo, demonstrando a misericórdia dele. E aí, esses versos que a gente acabou de ler, que precedem aí ao chamado da circuncisão do coração, justamente demonstra o quê? Deus, na função de Criador, o verso 14 começa demonstrando, né, os céus dos céus, né, é onde Deus habita, e tudo está sobre a sua criação, e esse Deus, que ele é desse tamanho, ele mesmo assim, ele
retomou a sua aliança, ele retomou sua aliança com o povo, ele perdoa o povo. Então, é basicamente um raciocínio lógico aqui, né? Esse Deus que a gente não consegue dimensionar o tamanho dele, ele foi misericordioso, ele deu outra chance para todo tipo de erro que o povo cometeu. Por que eu não vou amar esse Deus? Como eu não vou entregar o meu coração a esse Deus? Então, ele demonstra que ele fez de tudo. Ele demonstra que ele, desde a criação até a salvação, a redenção, ele trabalhou por cada um de nós. E aí o que ele pede, ele fala assim, não fica com o seu coração dividido, né? Não vamos fazer uma bola dividida aqui. Me entrega teu coração de maneira integral. Esse que é o convite. Deus disse para que parassem com essa lealdade dividida, lealdade para Baal, lealdade para ali, para as próprias vontades, mas que eles deixassem tudo isso e o servissem de todo o coração e alma. Até porque não dá para seguir a dois senhores, né? Não tem jeito. Se você tem dois senhores, dois chefes, por exemplo, no seu trabalho, dois líderes ali, ou você entrega um trabalho ou você entrega outro, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, filho, pare um pouco, quebrante seu coração, entregue seu coração a mim, olha o que eu já fiz por você e deixe que eu transforme a sua vida, deixe que eu seja o único na sua vida, deixe esses outros deuses, deixe essas outras idolatrias e foque em mim que você vai ser vitorioso, né? Porque já tinha tido aqui uma promessa, que se eles fossem fiéis, eles teriam uma grande nação, eles seriam abençoados. Então, Jesus está dizendo assim, olha, venha para mim, foque em mim, que você vai ser vitorioso. Muito bom. E mostrando aqui que Deus, né, na verdade, a circuncisão fez com que o povo de Deus, eles pudessem carregar uma marca, ok? Eles tinham essa marca, e naquele momento seriam separados dos outros povos, né? Mas veja só que Deus, e o texto vem dizendo, a lição vem falando sobre isso, que Deus também deixou leis aqui, para que eles pudessem também se relacionar ali, ou se relacionarem com os estrangeiros, né? Com aqueles que não faziam parte do arraial ali, do arraial, da sua tribo, né? Porque nós sabemos que o povo de Deus, eles viveram como nômades no deserto, e percorreram ali durante 40 anos ali, mas também se relacionaram com outras tribos, né? Com outros países, outras culturas, outras nacionalidades, né? E Deus, ele fala sobre esse amor ao estrangeiro, né? Quando ele fala estrangeiro, ele está identificando aqueles que não participavam da mesma crença religiosa, da mesma cultura, né? Do seu convívio social, e pedindo para que o povo pudesse ali se apresentar para eles também de uma outra forma, né? A lição, ela vem abordando esse aspecto e vem quebrando também alguns paradigmas aqui, né? Algumas ideias que muitas vezes nós temos desse povo separado e dizendo assim que, por exemplo, que nós somos os únicos, né? Esse foi o erro. Exclusivo, né? Esse foi o erro, pastor Daniel, que eu vejo, que é o erro, por exemplo, de algumas nações que apareciam ali e de se acharem mais exclusivas do que os outros povos. E aqui vem falando o seguinte, ó, Yahvé não é apenas soberano do céu e da terra, ele também é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Isso não significa que existem outros deuses menores, como supostos deuses que os pagãos adoravam. Então, o que está dando esse entendimento na lição aqui para você que está em casa, né? Nós sabemos que não existe um outro Deus, além do Deus Yahvé, que está acima de tudo. Mas a sociedade e a cultura da época, e o ser humano, ele é bom em fazer isso, porque você vê que durante muito tempo na civilização, as pessoas construíram seus próprios deuses. Você tem os incas, você tem os maias, você tem os astecas, você tem os egípcios, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Todos eles tinham suas divindades, tinham ali, né, o seu panteão, que eram os deuses. Mas você vê que Deus, mesmo assim, chama o povo para que eles também se apresentem e apresentem o próprio Deus para eles. Mas apresentando a Deus de que forma, pastor Daniel? Como que Deus
deveria ser apresentado através desse povo para os outros povos. Como é que você vê isso aí, meu amigo? Esse texto que você leu, pastor, que está em Deuteronômio capítulo 10, no versículo 17, nos ajuda a compreender essa pergunta que você me fez. Diz assim, ó: pois nosso Deus é Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Ele defende a causa dos órfãos e das viúvas e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Então, o texto começa dizendo o seguinte, ó: nós temos um Deus que ele é soberano sobre tudo. Tá? Ele é soberano sobre tudo e ele não aceita de maneira nenhuma nenhum suborno. Ele não aceita parcialidade, ele não é parcial. Olha, você não tem como comprar a Deus, ok? E esse mesmo Deus que você não tem como comprar, ele diz assim, olha, eu me importo com as pessoas menos favorecidas, eu me importo com as viúvas que não têm o que comer, porque na época, os esposos que mantinham a casa. E quando o homem morria, a mulher ficava sem o alimento, ficava sem o sustento. Então, eu me importo com as viúvas, eu me importo com os órfãos, ok? E então, o mesmo Deus que é soberano, que cuida de todo o universo, que cuida, que mantém a naturalidade do mundo, ele se importa também com os que sofrem, com os que choram e com os necessitados. Muito bom, pastor. Eu, Pode falar. eu queria só comentar, porque eu gosto muito dessa sequência, pastor. Logo depois que Deus ele demonstra, no verso 17, pastor leu, a soberania dele, o tamanho dele, um Deus terrível, né? Que o verso até comenta. Ele fala o seguinte: qual é a demonstração, então, que esse Deus dá? O verso 18 assim: eu me importo com os órfãos, com as viúvas, com os vulneráveis. É assim que esse Deus magnífico, que a gente não consegue dimensionar, é assim que ele demonstra o amor dele, é assim que ele demonstra a forma, o cuidado que ele tem para os seus filhos. E o verso 19, que o pastor iria ler, mas está na sequência ali, ó, na sequência: amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, ele demonstra tudo isso só para que a gente tire essa lição e aplique na nossa vida. O Deus que tudo pode, que a dimensão dele a gente não consegue calcular, ele se importa só para dar exemplo para a gente como a gente tem que se importar, com o que a gente tem que se importar aqui nessa nossa vida. É interessante também que até nos 10 mandamentos a gente encontra, né? No 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado, diz lá também, né? Nem o teu estrangeiro da porta para dentro vai trabalhar no sábado. O sábado é feito para todos, até para os animais, é feito para os servos, é feito para os estrangeiros. Então, da mesma maneira que você tinha dificuldade de guardar o sábado lá atrás, faça diferente, então. Se passar um estrangeiro dentro da sua casa, dentro do seu território, ame ele, não trate ele diferente, não bote ele para trabalhar no sábado para pagar talvez a hospedagem, não faça isso. Ame ele da mesma maneira que você gostaria de ter sido amado lá atrás. O povo de Israel tinha dificuldade em guardar os mandamentos de Deus quando estavam no Egito, ok? Mas agora eles tinham liberdade, e essa liberdade não podia ficar só para eles. Eles tinham também que passar isso para as pessoas, porque o Evangelho é isso, né? O Evangelho você recebe para transmitir. Se você pega o Evangelho e toma só para si, fica só para si, é um Evangelho vazio, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, ide pregar o Evangelho. Então, os 10 mandamentos, na lei do sábado, deixa bem claro que Deus se importa muito com os estrangeiros e nós devemos tratar os estrangeiros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Essa visão, né, dos estrangeiros, né, e da forma que nós estamos falando aqui, você consegue ver, você que está em casa também, né, que Deus ele se preocupava com o povo que estava além do povo de Israel, né? Muitas vezes nós, como somos mais novos, né, eu tive isso, por exemplo, quando eu era mais novo, o Deus que foi apresentado para mim, quando criança, e você também que está vendo aí o nosso programa, talvez você tenha essa ideia, desse Deus separatista, desse Deus exclusivista, de que está pronto, por exemplo, a beneficiar um povo e deixar o outro povo padecer.
Mas quando nós lemos a Bíblia, quando você estuda, né, por isso que eu quero fazer um chamado aqui para você, estude a Bíblia, né? Não apenas leia a Bíblia. Por isso que Jesus ele fala, examinai as Escrituras. Então nós devemos examinar as Escrituras. E aí a gente consegue ver, né, como Deus faz esse chamado para que nós possamos ser uma representatividade dele aqui, através daquilo que nós fazemos para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas que estão vivendo em situações de rua, né? Quero aqui deixar já o meu apelo para você que está vendo o vídeo. Nós temos um programa aqui, todas as sextas-feiras, sábados também, junto com o voluntariado aqui na pessoa da Mariá, tá? Ela que encabeça aí esse projeto, junto conosco aqui da comunidade jovem, que é o projeto Rua, Resgate Urbano Adventista. Nós levamos aqui um pouco, né, de esperança para as pessoas nas noites aqui de Hortolândia, né? Então, o que a gente vê nisso? Nós vemos que Deus também tinha esse plano já no povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse também suprir as necessidades dos outros povos que estavam aos seus redores, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos leis no capítulo 18, não, na verdade, o capítulo 19 ali, de Levítico em diante, alguns outros capítulos atrás, no livro de Levítico, você pode ler, nós estamos falando do livro de Deuteronômio, mas você vê que Deus também, ele se preocupa de diversas formas para que as pessoas possam ter um bem-estar social, né? E quando ele fala do estrangeiro, e eu quero tocar nessa parte aqui, é porque lá no Egito, pastor Daniel, o povo sofria. O povo, ele vivia com um pouco que o faraó deixava para eles, olha só. E aí Deus quer que a pessoa, né, ali agora, naquele momento, que o povo de Israel pudesse relembrar. E eu queria ver de vocês aqui agora um pouquinho, e o povo que está em casa, e o pessoal que está em casa também quer saber, né? Como que era isso aí, né? Como que o povo que tinha que ser lembrado, porque eles se esqueciam facilmente, Guilherme, pastor Daniel, eles se esqueciam do que passou no Egito? Era Como que é quase isso uma aí? prática comum, né, pastor? O povo se esquecer e ter que ser lembrado. Mas acho que o pastor Daniel já estava com um comentário na agulha ali, né, pastor? Manda ver. É o seguinte, no versículo 19 do capítulo 10, diz assim, né? Portanto, amareis o estrangeiro, porque foste igualmente peregrino na terra do Egito. Aqui, a Bíblia apresenta a questão do cuide dos diferentes, cuide dos estrangeiros, e lidar com as pessoas diferentes de nós é difícil, né? Você chegar na igreja e cumprimentar uma pessoa que está, né, vestida com uma calça, uma camisa, talvez um terno, algo assim, é fácil, mas quantas vezes eu estava na igreja e entra uma pessoa bêbada na igreja, não aqui na nossa igreja aqui, mas já aconteceu nas igrejas menores, e ali os diáconos já pegam aquele bêbado e já joga fora, e já joga para o lado de fora, e assim, eu ficava assim, meio chateado com isso, até que teve uma vez que um bêbado sentou do meu lado. E ele sentou do meu lado, e eu fiquei lá com ele, e aí os diáconos vieram para tirar, eu falei, espera um pouco, e ele estava do meu lado, e o pastor fez um apelo, e ele começou a chorar no apelo, ele se ajoelhou, e eu falei, gente, olha só, olha o que está acontecendo. E se os diáconos tivessem tirado ele da igreja, e eu até entendo o diácono que não quer que traga ali um transtorno para toda a membresia, tudo mais, só que a gente tem que dar liberdade, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas diferentes, nem todo mundo pensa como nós, e a gente precisa aprender a lidar, a gente não precisa se tornar diferente, a gente tem que levar a palavra de Deus, o amor de Deus, a gente tem que amar os diferentes, a gente não tem que se tornar diferente, a gente não tem que mudar o nosso pensamento, não. A gente tem que levar o amor para essas pessoas. Era exatamente aí que eu queria tocar, porque, pastor, a lição ela faz uma provocação, né? Para a gente fazer uma comparação com o que foi entregue, a ideia que foi entregue para o antigo Israel e para a gente hoje, justamente nesse contexto, né? Então, para o antigo Israel, os estrangeiros, né? E mais para frente ele abre a ideia para os gentios, para que o antigo Israel abraçasse esse estrangeiro, esse gentil, e não abraçasse a maneira dos gentios, a forma de culto dos gentios, a adoração, aonde os gentios eles colocavam o coração deles. Pelo contrário, ame-os, entregue-os, cumpra com as necessidades deles,
e sejam luz, né? Mostrem que vocês são diferentes, mostrem que vocês têm um Deus que é o Deus de todos os deuses. E a lição faz essa provocação para a gente hoje. Qual que é a diferença para a gente hoje? Nenhuma. Só que o nosso gentil, o nosso estrangeiro hoje, talvez seja um mundo secularizado. Agora, imagina se o bêbado que estivesse sentado do seu lado, você falasse assim, bom, para ele ficar mais confortável, eu vou tomar um golinho aqui. Não é isso que Deus está pedindo para a gente. Não é de forma alguma. Deus ele pede para a gente ser luz, para que a gente faça melhoras, né, na vida das pessoas. E sim, abraçar, amar, trazer o estrangeiro, trazer o mundo que hoje está lá fora, que precisa, trazer aqui para dentro. Mas não necessariamente trazer os costumes, trazer a cultura, trazer o que eles adoram lá. Isso, de forma alguma, a gente tem que trazer para cá. A nossa luz é quando a gente mostra para eles quem é o nosso Deus, e isso provoca transformação, não o contrário. A gente aceita quem eles são, do jeito que eles são, e a gente propõe uma mudança para eles, ou até mesmo se eles não quiserem mudar, mas nós não temos que transformar a nossa vida, nós não temos que mudar os nossos costumes, o nosso jeito de pensar, para se adaptar a um povo que precisa de Deus também. Então, a gente aceita quem eles são, mas a gente demonstra Deus para ele. O nosso foco principal é esse. É porque, assim, hoje nós temos pessoas que acham que para a gente alcançar o mundo, a gente precisa se parecer com o mundo. Mas aí vem uma questão, se a gente se parecer com o mundo, eles vão buscar o quê? O que de novo nós vamos apresentar? Nós não vamos ter nada para apresentar para eles. Então, na verdade, o nosso maior objetivo é abraçar todo mundo. Tá? Nós vamos abraçar a todos, amar a todos, mas estarmos firmes na nossa missão de levar o evangelho para essas pessoas. E a chave... perdão, pastor. Não, eu quero, senão eu vou perder isso aqui. Né? Eu quero só deixar aqui uma frase, o seguinte, né? O que vocês estão falando, né? É que o que está aparecendo para nós, e o que eu vejo, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre justiça, sobre a religião pura diante de Deus, mas o interessante é o seguinte, né? A igreja ela deve ser inclusiva e não exclusiva, ok? A igreja ela deve ser inclusiva, ela deve ser para todos, né? Agora, ela não deve ser exclusiva para todos, porque senão nós vamos tirar um percentual de pessoas, né? E quando a gente faz isso, é como você deu esse exemplo aqui, pastor Daniel, né? Se nós somos inclusivos, nós aceitamos todo tipo de ser humano, porque o reino dos céus, ele vai ser constituído, e ele é constituído por diversidades, né? Nós temos que fazer essa separação aqui para você entender também o que eu estou falando, tá bom? Pense o seguinte aqui, amigo, né? O Egito sempre ele foi símbolo do pecado, ok? E é por isso que o próprio Deus fala, lembre-se quando tirei vocês da terra do Egito, quer dizer, tirou você da onde? Da terra do pecado. Tudo que era simbolismo de paganismo, idolatria, né? Tudo que você via na cultura egípcia, simbolizam isso. É simbolizado em tudo que você vê até hoje. Você pega um livro de história e você é remetido, por exemplo, ali para Cleópatra, para os faraós, Ramsés, tudo isso, e eles tinham rituais para ascensão, por exemplo, aos mortos, fala, tudo isso. Nós não estamos nos colocando desta forma, nós estamos dizendo o seguinte, que Deus, ele tirou o seu povo desse convívio e trouxe o seu povo para que o seu povo pudesse ser ali luz para esse outro convívio social e essa outra cultura. Da mesma forma somos nós hoje. Então nós somos inclusivos, aceitamos os seres humanos, porque o reino dos céus é isso, as boas novas do Evangelho, mas nós temos que entender que, como o pastor Daniel falou, e como o Guilherme está falando aqui também, é que o reino de Deus, ele é conquistado através de transformação. Nós deixamos para trás, né? Deixamos coisas, por exemplo, o bêbado ali, ele pode ir para o céu? Claro que ele pode. O reino dos céus é para ele também, mas ele vai ter que passar por uma transformação. Talvez não seja a mesma que nós, né, pastor Daniel e Guilherme, mas uma hora ele vai ter que passar por uma transformação, um abandono daquilo que lembra e simboliza o pecado, a terra do Egito. E aí, falando sobre isso, por que eu estou dando esse link aqui para você em casa aí? E para os nossos amigos aqui? Porque vai falar de julgamento, né? E julgue com justiça. Mas como é que eu posso julgar com justiça?
Olha só, se eu, por exemplo, sou também condenável, né? Injustos, né? Eu sou É. injusto, eu sou condenável, eu sou falho, eu cometo as minhas falhas, né? Pecador, a palavra lá em Romanos, hamartia, hamartos para todos. Como é que eu posso fazer isso, pastor Daniel? Eu acredito que Deuteronômio nos ensina isso. Tanto Deuteronômio 1, 16, 19, 24 e 17, e 27 e 19. Eu tirei aqui qual é a base desses textos. O Deuteronômio 1 diz assim, 1, 16, justiça no julgamento. Acho que é o primeiro ponto. A gente tem que ter o mínimo de justiça. O segundo ponto, que está em Deuteronômio 16, 19, diz assim, ó, seja justo e não haja com parcialidade. Então, a gente tem dificuldade realmente em julgar, porque nós somos culpados também, mas só da gente não agir com parcialidade num julgamento, a gente já está no caminho certo, né? Depois, Deuteronômio 24, 17, diz assim, olha, direitos iguais. Então, todos nós temos que ter direitos iguais. É interessante que, às vezes, a gente não vê isso na justiça, pelo menos no nosso Brasil, né? Outro dia eu estava assistindo um documentário de uma moça que estava no Supremo Tribunal Federal. Ela tinha roubado um shampoo e estava sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, e ela foi condenada. E depois acho que ela foi absorvida, Né? mas hoje nós temos pessoas que roubam milhões de vezes mais do que isso e não tem a mesma justiça sobre isso, porque uma pode pagar, a outra pessoa não pode pagar. Mas aí que vem. Nós podemos esperar isso de qualquer pessoa, de qualquer âmbito da justiça, mas nós cristãos temos que fazer a diferença. Então, quando nós tivermos que fazer um julgamento, tivermos que lidar com alguém, nós temos que dar direitos iguais. Não é porque um é melhor, não existe um melhor do que o outro aqui. Todos os direitos iguais. E o último ponto aqui, que está em Deuteronômio 27, 19, diz assim, não tire o direito de ninguém. Então, isso é importante também, a gente olhar para a pessoa, não é porque ela está vestida diferente, ela tem uma forma de pensar diferente, que ela não vai ter os direitos iguais, os direitos que nós daríamos para outras pessoas. A gente tem muita facilidade em separar as pessoas, em ter o nosso grupinho, em ouvir só o nosso grupinho, mas quantas vezes a gente sai do nosso miolo mesmo, desse ciclo que a gente tem, a gente ouve outras pessoas, ouve pessoas na rua, e a gente aprende tanto, a gente cresce tanto como pessoas, como pessoa. Então, a gente tem que ter direitos iguais, a gente tem que não tirar o direito de ninguém, a gente não pode agir com parcialidade, e a gente tem que tentar ao máximo ter um julgamento justo sobre qualquer pessoa. Muito bom. Guilherme, meu amigo. Nossa, tá fácil depois de tudo isso, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente só consegue atingir esse nível, né, de uma maneira, quando a gente lembra de onde a gente veio. Por isso que os versos anteriores falam assim, ame os estrangeiros, porque você já foi um quando estava no Egito. A gente já foi injustiçado, com certeza. Todo mundo está em casa, nós que já passamos por injustiças na nossa vida, e não foi legal. Então, basicamente, o convite é o seguinte, deixa a sua parcialidade de lado na hora que você for julgar. Permita que pessoas, os estrangeiros, por exemplo, eles tenham, os vulneráveis, eles tenham acesso aos direitos. Haja contra a opressão. No fundo é isso. E como a gente pode demonstrar isso na prática? É só na hora que a gente abraça aqui o Evangelho e fala, eu entrego agora então a minha vontade para que o Senhor coloque a sua vontade no meu coração. Porque a nossa vontade de injustiças, a gente vai querer sempre prejudicar outras pessoas, para que a gente saia privilegiado. E é interessante que a Bíblia diz assim, olha, vocês são feitos imagem e semelhança de Deus, e não é só eu que sou imagem e semelhança de Deus, é todo mundo. Então, os que têm dinheiro, os que não têm, os mais favorecidos, os menos favorecidos, os que estão seguindo a Deus, os que não estão seguindo a Deus, eles são também imagem e semelhança de Deus. É claro que eles não transmitem isso, talvez não aceitem isso, mas isso mostra uma coisa para nós, todos somos iguais. Às vezes a gente está falando aqui, parece que nós somos diferentes, nós somos até melhores, né? Mas eu acredito que nós somos iguais.
E nós temos nossos erros, outras pessoas têm outros erros, então a gente tem que tentar tratar com amor a todos, para que num dia, se a gente cair também, se a gente precisar de um abraço, de um amigo, de uma mão, de um aperto de mão, ou de alguém para nos levantar, a gente tem alguém do nosso lado, porque a gente estende a mão também. Então, todos nós somos iguais, nós devemos amar as pessoas da mesma maneira que nós gostaríamos de ser amados por ela, e se a gente colocar só isso em prática, gente, só isso, tá? Amar as pessoas, cuidar das pessoas da mesma maneira que a gente gostaria de ser cuidado, eu acho que o nosso mundo ia evoluir muito. Íamos afastar as guerras, íamos afastar as raivas, as tribulações, íamos ter um mundo muito mais feliz aqui ainda enquanto estamos aqui. Amém. Então, amigo Guilherme, né? Nós estamos agora chegando ao nosso final, tá? E eu queria passar para você aqui agora as suas considerações finais, amigo, e comentar um pouquinho aqui nessa lição da religião pura, que na verdade é o fechamento, né? É um fechamento perante Deus aqui, diante dele. Como que é essa apresentação dessa religião pura, meu amigo? Suas considerações finais. Eu vou resumir, pastor, com uma ideia que é apresentada no Evangelho de Tiago, os versos 27 do primeiro capítulo até o verso 11 do capítulo 2. Não vai ter tempo da gente ver aqui, da gente ler, estudar, mas basicamente é o seguinte, Tiago ele nos ensina mais uma vez, né? Ele traz mais uma vez aquela mesma ideia de cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os vulneráveis, e ele chama a gente também para tratar os necessitados para não tratar os necessitados de maneira injusta, demonstrando que injustiça e preconceito nesse sentido, ele é transgressão da lei, sim. Então, o livro de Tiago, ele aborda isso. Então, por que eu estou falando tudo isso daqui? Amar ao próximo como a si mesmo é a expressão mais elevada da lei divina. E o contrário disso é transgressão da lei divina também. Então, assim, a ideia é que ele chama a gente para amar os estrangeiros, porque nós fomos estrangeiros, ele fala também, ame aquele que está precisando de um amparo, porque você já precisou. Então, não seja injusto, porque eu não fui injusto com você quando eu te tirei daquela situação de necessidade, de vulnerabilidade, que pode ser o pecado, pode ser um órfão, pode ser viúvas e outros tipos de vulnerabilidades, mas pode ser uma libertação do pecado. Esse êxodo e a saída do que antes o povo era estrangeiro na terra do Egito e agora não é mais, é justamente a palavra que está por detrás disso é a palavra de liberdade. Liberdade contra aquilo que nos prende nos vícios do pecado ou mesmo liberdade de situações de vulnerabilidade. Muito bom. Pastor Daniel Gregório, agora suas considerações finais aí também para os nossos amigos que estão em casa aí. Você pode ser uma pessoa bem vestida, polida em suas palavras, ter bons recursos, você pode ser um cristão exemplar na igreja, mas quando você deixa de olhar para as pessoas mais necessitadas, quando você exclui pessoas do seu convívio, quando alguém chega no seu carro lá, bate te pedindo talvez um valor ou talvez um alimento, e você não para um pouquinho para olhar para ele e ver o que você pode fazer. Tem dias que não tem o que fazer mesmo, né? Mas tem momentos que dá para parar e buscar talvez uma marmita, ou pelo menos se importar com essa pessoa, olhar com um olhar diferente, um olhar de Cristo para essa pessoa. A nossa religião, ela cai por terra. Se você não ama o próximo, se você não ama as pessoas mais necessitadas, a sua religião cai por terra. Até porque a gente está sempre prontos a fazer um almoço gostoso para os nossos amigos, para os nossos familiares, mas, gente, amar quem é igual a gente é muito fácil. Deus está te chamando aqui para um amor diferente. É amar quem você não conhece, é amar quem não se veste como você, que talvez esteja sujo ou não. Deus está te chamando para amar as pessoas, porque Ele morreu por todos, não morreu só por nós, nem só por você, foi por todos. Então, que nós possamos amar as pessoas como nós gostaríamos de ser amados. Se nós fôssemos aquela pessoa ali que está necessitada, como você gostaria de ser tratado? Muito bom, pastor Daniel, Guilherme, amigos, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, e a lição ela vinha abordando sobre isso, sobre uma nova aliança, sobre a circuncisão do coração e sobre o amor acima de Deus, assim, né, todas as coisas,
a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E fica aqui agora para você, assim como o pastor Daniel, assim como o Guilherme apresentaram aqui nas suas considerações finais, aquilo que Deus tem para nós também. É sempre bom lembrar que os mandamentos de Deus foram reescritos por a sua própria mão. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 4, diz que ele escreveu nas tábuas como a primeira escritura. Ele escreveu de novo. E nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse para que nós pudéssemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Fazendo com que a primeira parte dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, pudessem ser relembrados ali mais uma vez, para que nós possamos estar sempre adorando a Deus acima de tudo. E as outras 6 são o nosso convívio social com as outras pessoas, o nosso amor. É por isso que ele fez justiça social. É por isso que Deus faz justiça social. Mas essa justiça social parte do princípio do amor. E é por isso que nós precisamos olhar os nossos amigos, os nossos semelhantes com amor. O olhar de Cristo é olhar a humanidade com amor. E eu quero convidar você nesse momento, para que você possa fechar os seus olhos e abrir o seu coração, para que nós possamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por esta lição, onde pudemos ver como o Senhor sempre chama o seu povo para fazer uma nova aliança. Sabemos que o povo de Deus passou por muitas provações, mas também viram, Senhor, como o Senhor agiu e se manifestou no meio deles. E por isso, ó Deus, nesse momento nós também queremos sentir a Tua presença, queremos sentir também a Tua mão estendida sobre a nossa vida. E por isso nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor possa dar em nós aqui, nesse momento, uma nova transformação, um novo coração, para que nós possamos sentir um pouco deste amor que o Senhor sente pela humanidade. Para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos também refletir o caráter de Cristo em nós e que Ele, através de nós também, possa levar uma mensagem de esperança para outros em nossa geração. Fica conosco, nos abençoe conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.